Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 8 de maio. O Ibovespa apresenta agora às 11 horas e 9 minutos, uma alta de 0,44%. Rompeu, na minha avaliação, antes da hora. É ideal que tivesse. Quando eu falo antes da hora é porque se fica um pouquinho mais aqui de lado, corrigindo esse movimento aqui de alta, uma correção mais no tempo, aumenta a chance de ter uma força maior no próximo movimento de subida, que até poderia superar essa região de 56.975. Rompendo antes da hora, aumenta a chance de, depois do rompimento, já começar a entrar pressão vendedora. No momento é o que vem acontecendo aqui, mas poderia até bater antes aqui na resistência na faixa dos 57 mil pontos. Enfim, ideal que ocorra ainda uma correção deste movimento de alta no gráfico intraday para ter uma perspectiva ainda melhor de subida aqui pelo gráfico diário. Olhando para a Petrobras, Petro no pregão de hoje apresenta queda de 0,68%, abriu com alta, rompendo ali os 20,66, superando a máxima do pregão de ontem, assim como o Ibovespa que eu comentei agora, rompendo antes da hora, e vai gerando um candle voltando para baixo do gap de corpo, um sinal primeiramente de enfraquecimento em cima dos 20,66, mas para que isso seja confirmado como uma chance maior de correção, início de correção pelo gráfico diário, um pivô de baixa no G60 preferencialmente deveria acontecer. Vale 5 no pregão de hoje apresenta também alta, está acima dos 33,19. Da mesma forma, fez um rompimento um pouco mais antecipado. O movimento era menos prolongado do que Ibov e Petro no intraday, mas o fato é que a ação vai gerando um pivô de alta no gráfico diário, retomando sua tendência de alta. Da mesma forma do Ibovespa ainda dentro de um movimento aqui de baixo e consequentemente com uma importância um pouco menor, uma relevância um pouco menor nesse pivô de alta. Ganha mais importância ao romper os R$ 33,83. Não vejo uma alternativa de entrada em cima da Vale 5, da forma como ela já abriu o pregão de hoje, entrando na ponta compradora. A não ser que seja aquela que eu comentei, entrar em 33,20, botar um stop aqui embaixo, tentar pegar uma movimentação positiva até ali a faixa dos R$ 35,00, mas com risco maior nesse tipo de operação. Prefiro até buscar essa entrada pelo gráfico intraday. Olhando agora para outros ativos, agora destacando uns 3 ativos que o mercado vai tentando dar uma recuperada nesses ativos, começando pela LPL4. Ela está no momento apresentando alta de 1,16%, fez um rompimento ali de uma região de suporte 7,87, que já tinha funcionado como resistência. Isso aqui a gente tem no gráfico 60 minutos. E aqui ela rompeu para cima, ótimo. Se ela conseguir superar a máxima da primeira hora de pregão, que é a máxima do dia que está aqui em R$ 7,96, vai aumentar a chance de iniciar um fundo duplo ou um fundo ascendente. Um fundo duplo seria confirmado apenas após romper os R$ 8,34. Mas para quem gosta de operar esses ativos contra a tendência, depois de um movimento de baixa aqui de mais ou menos 59% em 17 semanas, existe uma chance de acontecer um repique de alta nessa ação. Aumenta a chance de acontecer um repique de alta, uma correção. E aí o primeiro sinal seria esse início de um fundo duplo. E para arriscar, seria uma entrada, por exemplo, em 7,97 e o stop da operação ficando abaixo da mínima aqui desse fundo em 7,64. E aí projetaria inicialmente o risco dessa operação, mas o objetivo seria pegar mais do que a relação 1 para 1 de risco-ganho, buscar um objetivo mais longo em cima dela, tentando pegar um pouco maior, um repique de alta um pouco maior. MMXM3 da mesma forma vai tentando gerar um repique de alta, um fundo na mesma região de fundo anterior 1,95, que até foi perdido em termos de oscilação. Superou a máxima do pregão de ontem. Para mim não seria um significado dos mais importantes. Para mim o mais importante seria que um rompimento ali em torno de 2,11. Então romper a máxima da primeira hora de pregão e consequentemente 2,11 seria um sinal um pouco mais relevante, que também pode trazer uma recuperação da MMXM3, depois ela ter ensaiado aqui uma tendência de alta e ter anulado essa tendência de alta ao oscilar abaixo de 1,95. Mas ainda teria espaço em termos de correção no tempo de ter uma recuperação
ainda um pouco maior a MMXM3. A QGEP3, lembrando que MMXM3 ativo, tanto MMXM3 como a ELPL4 ativo em tendência de baixa no médio prazo e longo prazo. A QGEP3 é um destaque de alta no dia, com alta de 9,15%, assim como a OGXP3, que também vai trabalhando com alta de 9%. A ação vai rompendo dupla resistência depois de ter patinado em cima de um suporte na faixa de 11,20. Vai rompendo ali a região de 12,22, uma região importante, formada ali por praticamente dois topos e um fundo. Então, uma região significativa de resistência. Só que ainda vai ficar durante essa semana, faltando aí mais o pregão de hoje, mais 2 pregões para o encerramento dessa semana, em um local significativo de resistência, onde aumentaria a chance desse ativo começar a reverter sua tendência, que aqui já anula a tendência de baixo com essa alta forte, e aí teria uma possibilidade de aumentar a importância desse rompimento na superação da máxima de hoje. A única alternativa para essa alta dela de pensar em compra seria day trade, e a região é que eu não considero tão interessante para fazer o day trade. Mas enfim, seria ela corrigir aqui mais de 5 candles de lado abaixo da máxima que ela atingiu e depois romper no período da tarde essa máxima com stop aqui embaixo. Seria uma alternativa de day trade em cima dessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço, um excelente dia e até o próximo radar.